Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, irmão, vamos continuar aí com a nossa meditação, né? Nós vamos retornar lá àquela nossa meditação anterior, né? Que a gente estava falando sobre as virgens prudentes, né? Que nós estamos atrás de imitarmos essas virgens prudentes, né? Imitarmos os apóstolos, os profetas, imitarmos Jesus Cristo, imitarmos o próprio Deus, né? Então a gente estava falando sobre isso, no dia 11, né, a gente falou sobre isso naquele vídeo que eu fiz no dia 11. Aí depois do dia 11 eu resolvi falar sobre os entendimentos estranhos, né, que apareceram no nosso meio. Então nós terminamos de falar sobre esses entendimentos estranhos, nós vamos voltar a falar sobre, né, o que é a transformação, né, do cristão, né? O que é a conversão do cristão? A transformação do seu entendimento, né? Que nós vimos aí nos vídeos anteriores ao dia 11. Então nós vamos retomar. A gente estava falando sobre o quê? A gente estava falando sobre Mateus 15, né? Certo? Quando aconteceu aquele evento ali, que os fariseus hipócritas reclamaram, né, que o Senhor Jesus e os discípulos não tinham lavado a mão para se alimentarem. E aí houve toda aquela, né, toda aquela palavra do Senhor Jesus chamando eles de hipócritas, porque eles estavam colocando as tradições, né, dos homens na frente exatamente dos mandamentos de Deus. E de um grande mandamento, né, que era honrar pai e mãe. Então nós vamos retomar aqui o capítulo 15 de Mateus e vamos ler aqui a partir do versículo 17 até o versículo 20, que está escrito assim. Porque no 16, né, aliás, no 15, está escrito assim, ó, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola, né? Que parábola é essa? A parábola que Jesus Cristo tinha falado era o quê? Primeiramente ele corrigiu, né, os escribas e os fariseus, né? Porque estavam mudando o mandamento, né, da lei, que era honrar pai e mãe, e estava exigindo uma coisa que não era mandamento, lavar as mãos antes de comer, né? O que não deixa de ser uma coisa boa, né? É digamos assim, é uma ética, né, que nós podemos usar, mas não somos obrigados a fazer, mas é bom fazer, de bom alvitre, né? Convém que se faça. Então a parábola que ele falou, ela está aqui no versículo 13 e no 14, que ele diz assim, ó, ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Né? Então isso aí é uma alusão a exatamente aquelas pessoas que se julgam, né, salvas, não é isso? Estão salvas, né? E na verdade elas são grandes hipócritas e grandes transgressores da lei. Aí o que ele diz aqui no versículo 14? Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então tá aí, isso aí é uma parábola rápida, né, que Jesus Cristo fez, que é sobre uma planta, né? Quer dizer, a planta que o meu Pai Celestial não plantou, ela será arrancada, né? E depois ele diz, ele compara os escribas e fariseus como condutores cegos, porque eles eram os ensinadores, né? Lá em Israel, os escribas e os fariseus eram ensinadores. Então eles eram condutores cegos, ou seja, eles eram ensinadores que não sabiam de coisa nenhuma, certo?
porque eles estavam em total transgressão da lei de Moisés. E se um cego guia outro cego, o que acontece? Hein? Ambos cairão na cova, né? Então aqueles condutores ali, né, aqueles ensinadores que tinham ali eram cegos. Eles não sabiam de nada, estavam ensinando coisas que exatamente não eram os ensinamentos da lei de Moisés. Aí no versículo 15 ele diz assim, e Pedro tomando a palavra disse-lhe, explica-nos esta palavra. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Né? Então vocês, meus discípulos, já ensinei tanta coisa, vocês estão sem entender? Né? Porque na verdade os discípulos, eles, né, digamos assim, como nós, né, entramos para a igreja, eram pedras duras, né? É isso? Eles estavam sendo lapidados, como nós somos lapidados na igreja. Mas aí o Senhor Jesus diz, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, o que sai da boca é o que contamina, procede do coração, é o que contamina o homem. Em termos espirituais, nós estamos falando aqui, né? Aí eu pergunto, o que sai da boca procede do coração ou do pensamento? Porque o nosso coração é um órgão, né? Como o fígado, né? Como os rins, né? São órgãos que estão aí funcionando. Quer dizer, os nossos pensamentos, né? As nossas ideias, né? Não vêm do coração, ela vem do nosso espírito, ela vem do nosso entendimento, vem do nosso cérebro, né? Então esse coração aqui não está falando do coração, está falando do cérebro, do pensamento. Então o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, né? Isso é o que contamina. O que contamina o homem? Ele vai dizer o que é. Porque do coração procede o quê? Os maus pensamentos, não é isso? Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, né? Então nós estamos vendo aí o que procede do coração, o que procede do cérebro, os maus pensamentos. O que é maus pensamentos? Maus pensamentos é tudo aquilo que a gente, né, tem na nossa cabeça, os entendimentos, a visão de mundo, né? A visão das coisas, não é isso? Então a visão do mundo não é a visão da igreja. A visão que eu tinha quando estava lá no mundo, aquela visão ali não é a visão que o cristão tem. Por isso é que a gente fala em transformação, em conversão. A conversão eu vou mudar, né? Todo o meu coração, todo o meu cérebro, certo? Mudar todos os meus pensamentos, certo? Para que eu exatamente, né, mude e não deixe que essas outras coisas entrem na minha mente, ou que elas saiam da minha mente. Saiam e não entram mais, né? Porque isso aí tudo são o quê? São espíritos imundos que nos levam a fazer essas coisas, né? A fazer e a defender. Não é só fazer, não, é também defender. Mortes, né? Maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então isso aí é que exatamente o Senhor Jesus nos mostra que o que é isso aqui? Isso aqui é o homem, né, do pecado, digamos assim, né? O homem que está em desobediência. É o homem que não foi resgatado, né? Era aquele homem e aquela mulher que nós éramos antes de conhecermos a igreja, a redenção, o Senhor Jesus, né?
o batismo. Então nós éramos o quê? Os nossos pensamentos eram esse tipo de coisa aqui. Eram maus pensamentos, né? E alguns deles ligados exatamente a essas coisas aqui que o Senhor Jesus nos fala. Amém por hoje, irmãos? Amém, né? Pai seja com todos, amanhã nós continuamos.